Em Brasília, Rodrigo Maia sai em defesa do isolamento e cobra o governo. De lá da capital federal, Antônio Maldonado. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, defende o isolamento social. Segundo o parlamentar, não são as restrições de circulação impostas para conter o avanço da Covid-19 que tem afetado a economia, e sim o próprio coronavírus. Maia falou sobre o assunto em uma live com o chefe do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Araraquara, Fernando Passos, realizada no sábado. Ele citou os exemplos de países europeus para embasar o entendimento. Eu tenho usado o exemplo da Suécia e da Dinamarca. A Dinamarca fez o isolamento e a Suécia, na economia, caiu igual. Diferença, uma 25, a outra 28. Só que a Suécia perdeu muito mais vidas do que perdeu a Dinamarca. Até porque quando as pessoas começam a perder vidas, as pessoas vão fazer o isolamento, ninguém vai comprar serviço, ninguém vai viajar. Então, o problema não é o isolamento. Rodrigo Maia cobra do governo a apresentação de propostas para alavancar a economia no país após a crise. O governo fala muito, o ministro da Economia transfere muita responsabilidade para o parlamento. Então, nós queremos saber quais são as propostas do governo. O que o governo pensa de tributária, de reforma administrativa, porque nada disso chegou à Câmara. Mas isso é um segundo debate. Eu acho que o mais importante é que a Câmara vem desde o início, votando as matérias mais importantes. O deputado Rodrigo Maia também fez críticas à postura do presidente Jair Bolsonaro, que, nas palavras dele, desorganiza e gera insegurança ao adotar uma postura de enfrentamento aos demais poderes da República. Ao ser perguntado sobre a relação entre legislativo e executivo, Maia disse que Bolsonaro sempre teve o mesmo perfil, mas na avaliação do parlamentar, o cargo de presidente da República exige outro tipo de atitude. De qualquer forma, o presidente da Câmara disse que as conversas privadas com o presidente são boas e que o diálogo é muito positivo. De Brasília, Antônio Maldonado. Ô Constantino, e essa posição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem participado de muitas lives e as declarações dele vêm tendo repercussão. Pois é, Tiago, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, fala sempre de forma muito suave, enaltecendo a importância do diálogo, das instituições, mas na prática a gente tem que tirar aí esse filtro diplomático, essa imagem que ele joga para os jornalistas, para a mídia, e ver as ações, Então, assim, ele reclama com razão de alguns projetos que não chegaram ainda ao Congresso, apesar de todo mundo saber qual é a linha adotada pelo governo, A reforma administrativa eu considerei um erro aqui quando o governo não mandou, justamente na época com um pretexto, com um receio de que fosse alimentar algo como o que aconteceu no Chile. Veja que estamos hoje vivendo isso, Então seria melhor se já tivesse enviado a proposta, mas a gente sabe que é uma agenda de limitar o gasto público, limitar os privilégios no setor público, na casta da classe política e por aí vai. São coisas que o Rodrigo Maia, na prática, não defende. Então ele faz esses discursos bonitinhos e quer mais harmonia entre os poderes, mas algum grau de tensão é necessário quando do outro lado a gente sabe que tem um Congresso dominado ainda por um centrão fisiológico que quer, na verdade, abocanhar uma fatia muito grande da coisa pública, Então é preciso ter algum grau de tensão, sim, é difícil calibrar essa estratégia. E sobre o outro poder, o judiciário, aí é desnecessário até dizer, Não há que ter uma harmonia, há que ter uma independência de poderes. Infelizmente, cabe ao judiciário ser o guardião da Constituição e é ele o primeiro a rasgá-la quando interessa. Quem está gerando tensão institucional e política no país é justamente um Supremo que toma decisões monocráticas e muitas vezes inconstitucionais. Isso é inaceitável. E essa posição do presidente da Câmara, Paulo Matias? Olha, Tiago, eu vejo o Legislativo brasileiro, não apenas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de braços cruzados em relação aos avanços autoritários que nós vemos por parte do Supremo Tribunal Federal. Se a gente for analisar a função de nós termos 3 poderes numa república federativa como essa que existe no Brasil, é exatamente de se ter uma palavra fundamental para que a gente tenha a harmonia. Antes da harmonia vem o equilíbrio entre os poderes. O que existe hoje no Brasil é um único poder, no caso o Poder Judiciário, que impera sobre os outros 2 poderes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Poder Legislativo teria sim a sua função, inclusive a sua prerrogativa constitucional, de fiscalizar também o Supremo Tribunal Federal, também o Poder Judiciário. Mas o que faz
Absolutamente nada. Por que não faz nada? Porque tem o famoso rabo preso lá no Supremo Tribunal Federal. Nós vemos uma série de senadores, deputados federais, todos sendo julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o que eu sempre chamei do famoso mecanismo da democracia brasileira. Esse é o desafio que a gente tem, fazer com que os poderes tenham mais equilíbrio, para depois a gente ter harmonia.